fato relevante dando conta de que cotistas com mais de 5% das cotas solicitaram uma Assembleia Geral extraordinária para tratar sobre a troca da gestora. Você lembra disso? A gente falou semana passada. Troca de gestora. Então vai ser votado a possibilidade de substituir a Banestes DTVM pela Suno gestora. E a administradora vai convocar a Assembleia Geral em até 30 dias, claro, como, né, tem que fazer, tem que cumprir. Já falamos bastante sobre isso na semana passada. Quem não falou ainda foram gestores. E eu tive a oportunidade de conversar e gravar entrevistas com ambos durante a semana, e agora eu quero ter o prazer de levar ao ar para que você se informe, tome suas decisões, tome as suas impressões, tenha a sua própria opinião. Só vou dar uma boa noite para o Nod, que está chegando aqui. Nod, obrigado pela presença, como sempre. Vou colocar no ar entrevistas com o diretor da Banestes DTVM e, em seguida, com a gestora da Suno. Depois a gente bate um papo. Mas obrigado pela participação, como sempre. Perfeito, perfeito. Boa tarde, boa noite a todos aí. Boa tarde, Arthur. Cheguei aqui dando um susto no Arthur, para quem não sabe, apareci aqui do nada, ele não sabia que eu ia vir, como sempre. Como sempre, a máquina está batendo a roupa, então eu corro para cá para bater esse papo com vocês. Ó, vamos lá. Primeira entrevista gravada durante a semana com o Marcos, diretor da Banestes DTVM. Acompanhei. Sempre bom e importante a gente ter a oportunidade de conhecer e conversar com gestores. Hoje eu e você estamos aqui falando com o Marcos Vargas, ele é diretor da Banestes DTVM e veio comentar o fato relevante do Becri, que foi publicado semana passada, né, dia 15 de junho, sobre a convocação. Você acompanhou, a gente até falou na semana passada, que cotistas com 6,88% das cotas do Becri convocaram uma Assembleia Geral para votar a troca da gestão, para tirar a Banestes DTVM e passar a gestão do fundo para a Suno. Hoje, quarta-feira, dia 22 de junho, eu estou aqui gravando essa conversa que o Marcos fez questão de bater esse papo e de falar com você, investidor, cotista, para contar um pouco da história do fundo, para contar da gestão e lembrar assim, que o movimento, a convocação, é absolutamente legítimo de acordo com a regulamentação. Mas também é importante e legítimo a gente ouvir a gestão e ouvir os argumentos da Banestes DTVM agora, nesse momento, na pessoa do Marcos. Marcos, muito obrigado, viu? Professor Arthur, a gente que agradece o espaço, né? Estamos aqui para esclarecer dúvidas, falar um pouco sobre o nosso fundo de investimento, tem uma história muito exitosa ao longo desses 7 anos de existência. Muito, muito legal. Marcos, 7 anos de fundo de crédito no Brasil é bastante coisa, né? Crise que não acaba mais e tal. E um fundo de CRI, ele demanda um acompanhamento, um conhecimento de originação e tudo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco do histórico da equipe, contasse mais sobre a Banestes DTVM, e também sobre a convocação, né? A provocação, que eu falo no bom sentido, que o mercado lhe trouxe aí com essa Assembleia Geral. Né? Essa é uma grande oportunidade para nós, né? Porque nós temos a oportunidade de conversar um pouco com o nosso cotista. Nós precisamos realmente estar mais próximos com o nosso cotista, explicar, divulgar mais. Como o senhor disse, os 7 anos no Brasil, que vive um processo de muita turbulência econômica, historicamente, né? E que crédito, realmente a gente precisa ter muita atenção, precisa saber fazer, e nós temos muita competência para isso. E, com certeza, a gente precisa de uma equipe muito qualificada, nós temos, né, condição de tocar, nós temos atualmente 9 bilhões de reais sob gestão, dos mais variados fundos de investimentos, fundos dos tradicionais, aos fundos de ações com parceria, e o nosso Becri, né, que, como o senhor falou, ao longo de 7 anos, e os números que nós vamos mostrar daqui a pouco, eles refletem o trabalho dessa equipe, né, as teses de investimento, a diversificação,
de portfólio, a diversificação de indexadores, quanto isso agrega ao longo do tempo para o cotista, para os nossos clientes, né, que acreditam no nosso trabalho, que são 47 mil pessoas, mais de 47 mil pessoas que acreditam na tese de investimento, que confiam no nosso trabalho de gestão e que a gente, com certeza, vai contar com eles para continuarmos prestando esse serviço, né, que é um essencial. É importante destacar que o gestor, né, é um prestador de serviço essencial, é a cabeça do gestor que define aonde você vai alocar o recurso captado, os recursos, né, que entram na carteira do fundo, e isso faz toda a diferença com relação ao risco, com relação à diversificação, à cabeça. Será que é necessária uma mudança, tendo em vista a entrega que o fundo dá? Será que a nossa carteira, da forma como está diversificada, ela precisa efetivamente de algo para ser modificado? Claro que a gente precisa sempre evoluir, e nós estamos evoluindo. A prova disso é esses 7 anos, né, de mercado, onde nós tivemos muito êxito nas entregas de resultado, e se a gente comparar os números, vão dar ainda uma dimensão maior e melhor do que a gente está falando. Quer compartilhar a sua tela? Bom, pode ser, professor? Dá licença, por favor. Bom, essa aqui é a nossa tela que eu gostaria de compartilhar com os nossos cotistas, nos nossos 47 mil cotistas espalhados em todos os territórios, todos os estados do Brasil, né, que isso muito nos orgulha, né, para deixar destacado isso, porque isso muito nos orgulha. Nós somos um banco regional, nossa TVM atua aqui de forma regional, mas o nosso reconhecimento é nacional. Né? Só para ter uma dimensão, né, 47 mil pessoas, final de campeonato, né? Então, assim, imagina um estádio lotado de pessoas, que todos com cotas do nosso BCRI. Então, isso nos traz muito orgulho e muita responsabilidade. E a gente nós sabemos da responsabilidade que nós temos. Por isso que cada real que nós temos sob gestão, ele é cuidado da melhor forma possível, com uma equipe técnica especializada que está sempre buscando oportunidades, né, de investimento com risco e retorno adequado, e nós conseguimos, né, entregar esse resultado, que o nosso fundo tem aí a linha azul, né, 192% de rentabilidade, contra 91,8% do IFIX, 104% do IGPM, 49% de IPCA e 70% de Selic, ou seja, é um fundo que ele consegue, ao longo desses anos, desse histórico, agregar muito, mas muito valor para o cotista. A gente tem visto nesse momento, né, de inflação mais alta, né, de renda, né, sendo comprometida por isso. Esse fundo é um fundo que preserva o poder de compra, né, das pessoas, e que efetivamente contribui para um portfólio bem diversificado, bem alocado, e que tenha resiliência, né? Resiliência em momentos de turbulência de mercado, resiliência em momentos que determinados setores podem não andar de forma tão adequada, mas a diversificação que o fundo tem, a análise robusta que é feita, nossa equipe qualificada, a gente consegue afirmar que a nossa gestão é muito consistente, que a nossa gestão tem total domínio dos ativos que estão sob a nossa responsabilidade, e que nós temos muito, mas muito ainda a entregar de retorno para os nossos cotistas com esse fundo. Marcos, há 7 anos, quando o fundo foi criado, mal se falava aqui no Brasil dessa divisão, dessa classificação de high yield e high grade. Você mostrou um resultado expressivo ao longo do tempo. Você classificaria o fundo como high grade, ou seja, com crédito mais conservador, ou com crédito mais arrojado, high yield?
Professor, nós não gostamos de nos qualificar, porque isso dá uma certa amarra, de certa forma, isso nos engessa, né? Você é um fundo high grade, você precisa de ter esses ativos high grade. Você é um fundo high yield, você precisa ter esses fundos. Nós optamos por ter um mix, né? A gente tem, sim, ativos que são mais conservadores, ativos que você tem, que dá lastro, né, para a carteira do fundo, e você tem, nós gostamos de ativo com um pouco mais de apetite a risco, claro, que o risco controlado, com todas as análises, né, que requerem, né, o próprio ativo, para que a gente tenha uma diversificação saudável da carteira, um portfólio adequado, né? Então, eu não classificaria o fundo nem como high yield, nem como high grade, mas que nós temos uma boa relação risco-retorno conforme a cabeça do gestor. Nós temos um viés conservador e um viés também de, olha, vamos assumir riscos calculados, riscos que a gente entende, riscos que a gente gosta, riscos que fazem mais uma informação para os cotistas, né? Eu acho que é nosso dever também alertá-los de uma situação que nós estamos entendendo que é diferenciada. Então, a gente, se me permite, eu vou compartilhar mais uma vez aqui a tela, não sei se está compartilhando. Aqui, como o senhor já mencionou, né, existe uma situação de aluguéis de ações, de cotas, né? E normalmente se faz um aluguel de cotas quando você acha que um determinado ativo ele não vai performar bem para que você compre um valor mais interessante. Mas o que chama atenção nesse caso é o período, né? A gente percebe aqui que claramente que existe um movimento atípico de mercado, onde várias cotas foram alugadas, né? E quando você aluga cotas, pode ser um cotista, pode não ser um cotista, nem está diretamente envolvido no fundo, e a gente enfatiza a necessidade dos cotistas participarem da AGE, porque, afinal de contas, esse movimento, embora, como o senhor bem destacou, legítimo, faz parte do processo, mas eles têm que estar envolvidos com o processo de votação, porque isso vai fazer toda a diferença. Quando alguém aluga as ações, ele aluga também um ativo, mas o direito de participar da assembleia, inclusive de convocar a assembleia, que, por coincidência, foi justamente o período onde o aluguel de ações deu pico. Então, a gente chama a atenção dos cotistas para esse fato, para que eles entendam a necessidade de votar, de participarem da decisão, para não deixar ou evitar, né, caso queiram ou não, continuar com a nossa gestão. Então, é muito importante participar desse processo de eleição, que é efetivamente uma eleição, né? Quem chamou a AGE, e a gente precisa demonstrar o nosso trabalho, precisa falar um pouquinho melhor com o nosso cotista, nos comunicarmos melhor, para que esse processo ocorra da melhor forma possível e que as pessoas que efetivamente possuem recursos aplicados no fundo, que acreditam no nosso trabalho, manifeste isso através de votos, que manifeste a intenção votando a favor da permanência da Banestes da TVM, porque, como nós mencionamos, temos muito mérito em ter conduzido esse fundo até aqui. E, se o senhor me permite, acredito que, que legal, o terceiro melhor fundo de investimento do país, acho que o gestor, ele não me parece estar fazendo um serviço tão questionável, né? E fica... Que prêmio é esse, Marcos? Esse prêmio nós ganhamos no ano passado, no ranking Infomoney em Benec, como o terceiro melhor fundo imobiliário do país. Então, muito nos orgulha, né, termos, né, a honra de sermos premiados,
Isso demonstra, mais uma vez, a qualidade da nossa gestão e o compromisso com entrega de resultados. Então, a gente acredita que o nosso trabalho é muito bem feito, estamos abertos a conversar com os cotistas que, porventura, estão insatisfeitos com esse trabalho, que acredito que há uma possível insatisfação, né, já que eles solicitaram a AGE, mas a gente fica um pouco pensativo porque eles não nos procuraram, não manifestaram o motivo, e então a gente gostaria de deixar o espaço aberto para entender melhor o que está acontecendo. A Amanda Cora, que é da gestora da Suno Asset. Primeiro, Amanda, obrigado, tá, pela disponibilidade. Muito importante que todo mundo que acompanha o Fatos Relevantes possa ouvir os dois lados, né? Obrigada a você, Arthur, pelo espaço aqui. Estamos à disposição para falar ao nosso lado, para explicar um pouco dos motivos que a gente acha que faz sentido e qualquer outro tema que você queira convidar a gente aqui, ficamos sempre à disposição. Bom, a gente está falando daquele fato relevante que saiu no dia 15, de que cotistas com 6,88% das cotas solicitaram lá uma Assembleia Geral Extraordinária para votar a substituição da gestora do BCRI, saindo a Banestes e indo para a Suno. A regulamentação permite isso, já falei várias vezes, é totalmente legítimo. Então, vamos lá, reúnem cotistas que têm os 5% e propõem uma AGE para o que eles quiserem, para mudar o nome do fundo para Arthur Vieira de Moraes Fundo Imobiliário. A proposta é possível e depois a votação cabe à maioria qualificada lá dos cotistas. Mas então, a minha primeira pergunta, antes de você depois falar dos motivos que acha que deveria, né, os cotistas aceitarem a troca, não necessariamente o cotista vai lá, se reúne e fala, a gente quer uma AGE para trocar para a Suno. Não necessariamente, se a Suno não encabeçou isso, eu já ouvi outras entrevistas suas dizendo que não foi o caso, não necessariamente você tem que aceitar o que está sendo proposto, né? A partir do momento que vai para a Assembleia, significa que, ao menos uma vez conhecido do fato relevante, a Suno falou, tá, legal, a gente tem interesse em fazer gestão desse fundo. Perfeito, Arthur. Então, aqui na Suno a gente defende muito esse movimento de consolidação visando a eficiência da indústria. Se você comparar o mercado de fundos imobiliários com mercados mais antigos, mais eficientes, muitas de empresas listadas na Bolsa, por exemplo, existem muitos movimentos de M&A, que aqui pode ser muito semelhante à consolidação. Sim. Então, acho que o mercado ciente que a gente prospecta esse movimento ativamente, como a gente já fez em outros fundos, e passivamente via consulta, a gente recebe aqui alguns pontos de cotistas testando alguns veículos, né? O BCRI foi um deles, a gente teve uma consulta 2 vezes, e na terceira vez a gente começou a olhar com um pouco mais de atenção, a gente começou a entender que teriam muitos pontos positivos, trazendo a gestão para a Suno, pontos de melhoria, que a gente acha que faria muito sentido para o cotista. E na terceira vez a gente resolveu acatar, né? Então falamos, beleza, nós assumiríamos a gestão caso a maioria votasse. Então foi a partir desse momento que se convocou essa Assembleia, né? Houve um sinal positivo a nós. Tem uma conversa prévia, não foi uma surpresa para a Suno quando saiu o fato relevante. Tem uma conversa prévia, os cotistas vêm e falam, a gente gostaria que vocês tocassem, o que você acha? Aí, ok, vocês concordam com a possibilidade e aí o cotista vai lá e chama a Assembleia. Perfeito, exatamente. Entendi. Porque, às vezes, pode acontecer uma surpresa, né? Já pensou amanhã vir um fato relevante dizendo que os cotistas querem que a Suno pegue o XP Corporate Macaé? Você não precisa necessariamente falar que, não, tudo bem, toca para frente. Não, né? Mentira dessa, né? É um movimento bem orquestrado, assim, no sentido de mapear a intenção, né? Senão o gestor simplesmente fala, olha, nem precisa ir para frente essa Assembleia, eu não quero assumir. Mas acho que foi muito legal como você começou, porque o fundo é dos cotistas, né? Acho que muitas vezes os cotistas não têm noção do poder que eles têm, né? E essa convocação de assembleia é algo extremamente normal, quando o cotista está insatisfeito, ou quer alguma melhoria, ou quer um foco maior em alguma frente do fundo, deve acontecer, né? O cotista tem que provocar esses movimentos, porque no final do dia, ele que está sendo beneficiado ou não, né? Com algum tipo de gestão ali que esteja acontecendo. Perfeito. É isso. A mecânica eu acho muito interessante. Basta 5%, não que seja pouco, mas basta 5% dos cotistas para convocar a Assembleia. Agora, para aprovar, precisa de 25%. Então, a decisão acaba sendo muito mais difícil de ser
de ter êxito e passa pela votação da imensa maioria. Assim, 25% é só um quarto dos cotistas, mas reunir tudo isso de gente disposta a votar é muita coisa. Então, eu acho que o mecanismo funciona muito bem. Falando especificamente, então, da proposta, por que razão, no seu ponto de vista, deveriam os cotistas do BCRI aceitarem a proposta de transferir a gestão para a Sul? Bom, vamos lá. Acho que quando a gente pensa em um fundo eficiente, em todos os sentidos, a gente sempre tenta comparar aqui dentro alguns pilares, que para a gente é essencial. Falando aqui especificamente de produto, né, do fundo específico, a gente tem 3 pilares que a gente acredita que sejam essenciais: risco, retorno e liquidez, né? O que o investidor que está começando ou o investidor até mais maduro olha normalmente para avaliar algum veículo. Nesses 3 pilares, Arthur, a gente entende que a gente conseguiria aqui agregar bastante para o BCRI. E eu vou falar de forma macro, se você quiser explorar algum ponto, a gente chama mais no detalhe, né? Mas vamos lá, em questão de risco, tá? A Suno, no SNCI, é uma casa muito focada em operações primárias. Eu venho desse mercado, já trabalhei em securitizadora. O Vitor tem um canal enorme de originação primária, pelo excelente trabalho que ele fez no Banestes. Então, a gente acredita que o processo de originação primária do gestor conhecer a operação do zero, desenhar ela com os pontos de risco, retorno, é essencial para você ter uma carteira alinhada. E até a posição que você tem nessas operações é ou totalitária ou majoritária. A gente gosta de seguir esse perfil. Por quê? Dá qualquer estresse, qualquer problema, você que tem o controle, né? Você que eventualmente negocia algum tipo de carência, de mudança de garantia, de acesso de covenant. Então, essa questão da originação primária, ela é muito eficiente nos termos de risco do fundo, traz um alinhamento maior e até uma autoridade maior para o gestor para qualquer situação de estresse. Se você pega a carteira do BCRI, é uma carteira já bastante diversificada em questão de quantidade de papéis, que é excelente, mas são todos papéis secundários, né? O BCRI tem uma participação muito pequena, pouco relevante, então o poder ali de negociação é muito pequeno, né? O que vai acontecer no BCRI, o que acontecer no resto do mercado, né? O fundo meio que segue o fluxo, dada essa característica da carteira. Então, a gente entende que, em termos de risco, a gente poderia agregar bastante nesse sentido e ponderando até a carteira nos riscos que a gente acha que faz sentido se expor, né? Por exemplo, se expor em fundos imobiliários de risco semelhante ou que tomam riscos demais desnecessariamente, a gente não acha que faz muito sentido. Então, acho que teria essa melhoria também na carteira do BCRI, né? Focar em ativos finais ou fundos complementares, né? Não correr o mesmo risco pagando 2 taxas, né? Ineficiente. Então, esse no pilar de risco. No pilar de retorno, quando a gente compara retorno de BCRI com SNCI, eu acho que sempre tem que ter essa comparação conjunta, né? Não adianta só comparar o veículo com outros indexadores, CDI, inflação, vamos comparar aqui com o SNCI. Se você pega na janela desde o Simples Inception, né? Desde que o SNCI começou até hoje, né? A gente roda essas análises com peers todos os dias, o SNCI entrega 4 vezes mais do que o BCRI, em termos de valorização da cota e rendimentos. Então, a gente entende que isso é muito importante para o cotista, a valorização ali do fundo. Esse retorno vem via um senso comum de mercado, de entender que o fundo está ali fazendo todo o seu trabalho de comunicação, de gestão, tanto que a cota valoriza, né, no mercado secundário, e de entrega de rendimentos também, né? Aqui a gente está falando de um fundo de risco médio, como eu falei, a gente faz uma alocação visando um risco médio, só que entrega retornos bem acima dos fundos médios, mais parecidos com o fundo high yield. Então, a gente entende que esse equilíbrio é essencial para o investidor. Falamos do pilar de risco, falando do pilar de retorno, pilar de liquidez, né, que foi o terceiro quando a gente está visando o produto. Liquidez, o SNCI é um fundo que acabou de ir para 370 milhões, com a nossa terceira emissão de cotas. O BCRI é um fundo que tem mais de 600 milhões. Em termos de liquidez, o SNCI é bastante superior. A gente tem aqui uma liquidez média de 2 milhões, 2,5 milhões por dia, bastante elevada, enquanto o BCRI não tem nem 1 milhão. Se a gente compara a liquidez com o free float, né, cotas totais no mercado, para deixar os dois fundos na mesma base, dado que os PLs não são iguais, a liquidez da SNCI é aqui, dá de 7 a 0, né, 7 e pouquinho vezes superior. Então, a gente entende que isso é extremamente importante, né? Aqui na Suno, a gente tem essa cabeça de longo prazo, de alocação e manter o portfólio, mas em algum momento de estresse de mercado, que você tenha que acessar ali algum investimento para fazer a liquidez, você precisa ter essa cota, essa ação disponível no mercado.
Então, nesse sentido, a SNCI é um fundo muito mais acessível, seja para venda, seja para compra de cotas, e a gente entende que isso é essencial para a estratégia ali completa de produto, risco, retorno e liquidez do investidor. Entendo. Quando você compara o BCRI com o SNCI, o fato de trazer o BCRI para dentro da Suno como gestão não seria automaticamente algo que incrementaria a liquidez. Existe uma ideia, então, de fazer, eventualmente, uma fusão dos dois fundos, caso seja aprovada essa mudança de gestão? Existe, acho que assim, dá para a gente quebrar isso em duas frentes. A liquidez não vem de imediato, né? O fundo continua sendo o BCRI. É verdade. Porém, a gente trabalharia em toda essa questão de adequação de portfólio, né, para entregar mais retorno e deixar o portfólio com uma cara que a gente acha que faz mais sentido para o fundo. E além disso, Arthur, a liquidez não é gerada só por esses 3 pilares que eu falei. Né? A gente tem aqui os nossos pilares internos, que é de alinhamento, transparência, comunicação, inovação. Isso é o que traz mais liquidez para o fundo, porque é o mercado conhecendo, sabendo o seu trabalho, tendo ali toda a sua diligência e gerando isso liquidez ou retorno, né? Valorização de cota no mercado. Então, acho que num primeiro momento, a gente organizaria a carteira do BCRI e trabalharia muito melhor a comunicação, questão de relatório gerencial com nível de profundidade muito maior, questão de relatório de monitoramento, que a gente postou primeiro aqui no SNCI esse mês, foi um trabalho de formiguinha, mas que agora a gente automatizou. Então, para toda a operação que tem risco de obra e vendas, eu preciso abrir para o mercado mensalmente como que está o desempenho, né? Ali, evolução de obra, evolução de venda, tem algum problema? Deixa eu já antecipar isso para o mercado. Então, esse trabalho a gente faz muito bem feito na SNCI, a gente traria isso para o BCRI também. E o relatório de risco semestralmente, então a gente já daria toda essa visibilidade. E o acesso aqui à comunicação. Né? Na Suno a gente faz muita live, fala via Instagram, a gente fala em WhatsApp, temos vários grupos que a gente participa com cotistas, dia de semana, horário comercial ou não, feriado, né? Então a gente é uma casa muito acessível. E isso gera uma confiança para o investidor, né? Acho que o acesso à informação, isso é um dos pilares da Suno na Research, aqui na Asset também, é ali um pilar essencial para você fazer com que o investidor se exponha mais ao seu produto e entenda melhor sua cabeça. Então, a liquidez melhoraria já por isso. E depois, sim, a ideia seria incorporar. A gente aqui entende que teremos alguns fundos, mas fundos que consolidem estratégia. Né? No SNCI, a gente é um fundo de risco médio, a gente se expõe a vários segmentos, vários indexadores, vários setores, e essa flexibilidade de gestão para a gente é essencial dado o momento de mercado. Né? Agora, o momento de escalada de juros, deixa eu ponderar mais minha carteira para CDI. Né? Agora, tem alguma tese que está fazendo muito sentido, deixa eu estudar melhor ela e, eventualmente, me expor no portfólio. Então, eu não quero ter 2 fundos para brigar, né, com mandatos. No futuro, caso o BCRI venha para a Suno, a ideia é, sim, implementar no SNCI, para a gente conseguir toda essa eficiência em um veículo só, fica até mais barato, né? A taxa de gestão do SNCI é mais barata que o BCRI, e a gente fazer esse trabalho todo focado em uma única casca, né? Que consolide a estratégia de papel da Suno. Então, aí precisaria de uma outra assembleia para aprovação dessa incorporação, ou, eventualmente, você pode ir vendendo os CRIs de um fundo para outro e depois liquidar o BCRI, alguma coisa assim, né? Tem outras casas que já fizeram isso, né? Incorporação de 2 fundos que têm sob gestão. A Habitat, por exemplo, fez isso, né? Então, sim, a gente iria orquestrando esse movimento da melhor forma possível, sempre comunicando ali com o mercado. Mas, de novo, a ideia seria fundir tudo em um fundo só. No SNCI especificamente, na casca SNCI. Legal. Obrigado, Amanda. A gente vai ver isso acontecer mais vezes. A Suno tem sido bastante